esse planejamento é urgente, né? Já está mais do que urgente. Aliás, agora, com essa enchente também que aconteceu ontem em São Paulo, virou um caos a cidade de São Paulo, abriu-se aí o alerta sobre o futuro também de Florianópolis, né? Claro que a gente não vai comparar aqui com a cidade de São Paulo, mas a cidade também sofre várias vezes com muitos alagamentos quando dá, por exemplo, uma chuva um pouco mais forte. Será que a gente vai ter em Florianópolis, por exemplo, ou nas cidades aqui da grande Florianópolis, um cenário parecido com o de São Paulo? Bom, para falar sobre a responsabilidade dos órgãos públicos em relação à infraestrutura de uma cidade, nós convidamos aqui o advogado Henrique Teles Vargas. Muito obrigado pela tua participação, doutor Henrique. Você, na verdade, tem uma tese muito interessante de que os órgãos públicos, né, precisam arcar com essa responsabilidade, quer dizer, até respeitar essa responsabilidade diante de grandes tragédias, por exemplo, alagamentos e grandes enchentes, como aconteceu agora em São Paulo também, é mais ou menos isso. Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, Alexandre. A gente que agradece. Na realidade, não é uma tese minha, né? O que se trata, na realidade, de um mandamento constitucional, por força da própria Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Para que o público entenda o que é uma responsabilidade civil objetiva. É uma responsabilidade que não há necessidade de se aferir a culpa, não há necessidade que o Poder Judiciário, quem julga o caso, quem investiga o caso, consiga identificar a culpa na ação do Estado. Realmente esses problemas que vêm afetando Florianópolis, inundações, alagamentos, são problemas que têm se tornado ao longo do tempo preocupantes por conta que têm se tornado recorrentes e falta, infelizmente, planejamento, né, urbanístico e um trabalho sério de infraestrutura por parte do Estado. Claro. Quer dizer, não é justamente você achar o culpado, por exemplo, dizer que houve um alagamento tal, o Estado é o culpado, ou a Prefeitura é o culpado. Não, é de responsabilidade do Estado e da cidade, ou da cidade. É isso. Exatamente. Na verdade, dependendo do caso concreto, né, tem que se fazer a análise de qual ente público que é o responsável, qual ente da federação, município, Estado ou União, mas a responsabilidade ela é objetiva. Né? Não independe, existe o dano, existe o nexo, existe o dever de responsabilidade. Por exemplo, a gente está vendo aí as imagens desses últimos alagamentos que aconteceram na região da Grande Florianópolis. Atingiu Palhoça, Biguaçu, Florianópolis principalmente, São José. Vários bairros ficaram alagados, muros caíram sobre casas. Houve uma morte, por exemplo, de uma adolescente que estava dormindo, por sinal, e o muro caiu. Quer dizer, houve um transtorno tremendo na cidade inteira. De quem é essa responsabilidade? Do município. Certo. Né? Numa análise sumária, claro, dos municípios, do ente público, do Estado. Por quê? Na realidade, existe também um entendimento muito que vem se formando de maneira errada, que o Estado é responsável de maneira absoluta. Essa informação é uma informação que está sendo prestada de forma correta. E há necessidade da análise da omissão do Estado. Se essa omissão for uma omissão genérica, ou seja, um evento, um fenômeno da natureza completamente inusitado, que foge completamente da curva da normalidade, não há como responsabilizar o Estado. Mas se existe uma omissão específica, o que é a omissão específica para o mundo jurídico? É aquela omissão que o Estado tinha ferramentas de prever de forma temporal e geográfica que iria acontecer. Por exemplo, através de meteorologia ou da Defesa Civil também? Com certeza, e muito através dos eventos recorrentes que vem acontecendo. Né? Se vem acontecendo de forma recorrente, é porque há uma probabilidade grande que se retorne a ocorrer. Aí, sem sombra de dúvidas, há a responsabilidade do Estado e as pessoas, o singular que é atingido, né, na sua esfera patrimonial ou extrapatrimonial, tem como pleitear uma indenização, uma maneira de compensar o dano que sofreu. Agora, eu até prestei bastante atenção nesses últimos alagamentos, que eu mesmo fui até em alguns lugares, até para fazer uma reportagem e tal, aqui para o nosso Jornal do Continente, e eu vi alguns profissionais da Prefeitura de São José, fazendo um trabalho de identificar realmente as casas das famílias que foram atingidas, né, justamente para um trabalho da Defesa Civil ou até mesmo já nesse trabalho de tentar ressarcir aquela pessoa por uma perda, enfim. Isso a gente percebe que também está sendo feito. Agora, como é que as pessoas que não são identificadas, mas que tiveram esse problema, como é que elas podem chegar até o órgão público? Essas pessoas elas vão ter que, né, mediante um profissional habilitado, procurar pleitear, mediante poder judiciário, a sua compensação pecuniária ou extrapatrimonial.
Existe nessas tragédias maiores, o que a gente se vê muito, é a própria ação do Ministério Público, certo. Geralmente em parceria com as defensorias públicas, agindo. Mas quando a pessoa é atingida de forma singular, aí existe uma problemática maior, porque ela muitas vezes não tem a informação correta e não sabe usar das ferramentas, os expedientes, né, adequados para pleitear. Às vezes nem sabe que tem o direito. Pode-se chegar, por exemplo, numa defensoria pública também do seu município, para ter acesso a isso e solicitar. Com certeza. No seu caso, por exemplo, você já viu várias decisões dessas serem tomadas justamente de pessoas? Quer dizer, qual é a experiência que já se tem nessa área de responsabilidade de municípios, por exemplo? O entendimento do Poder Judiciário, tu te refere? Isso. O entendimento é praticamente pacífico da responsabilidade do Estado. É um entendimento há muito tempo já consolidado. É claro que tem que se averiguar as peculiaridades do caso. Né? Essa questão da omissão é uma questão um pouco mais técnica que eu suscitei aqui, mas ela é conveniente no momento da análise do Judiciário. Mas o entendimento é consolidado que existe a necessidade e o dever do Estado indenizar essas pessoas. Tanto o município quanto o Estado têm cumprido com esse dever também? Tem cumprido. Sem problema nenhum. Tem cumprido. Então, acho que a grande mensagem que a gente dá para as pessoas é que justamente quando acontece algum tipo de tragédia, né, uma grande catástrofe natural principalmente, as pessoas têm essa ferramenta para chegar junto aos órgãos públicos porque eles são responsáveis por aquilo que está acontecendo. Certamente, acho que a grande mensagem é as pessoas, o cidadão ter ciência que tem esse direito, que o Estado tem esse dever de prestar esse atendimento, né, pós-evento, pós-tragédia, e também a mensagem do cidadão de cobrar dos seus representantes para que se trabalhe de uma maneira mais preventiva, né, através de um planejamento urbanístico adequado, né, e assim por diante. Isso entra realmente, por exemplo, quando a gente fala nessa questão da responsabilidade, justamente de indagar os órgãos públicos, prefeituras, estado e tal, de que, poxa, aquela obra já deveria ter sido feita há muito tempo, não foi feita ainda, tal, quer dizer, e você deixou de novo acontecer. É mais ou menos dessa linha? Mais ou menos dessa linha, mais ou menos dessa linha. E nem sempre também, um ponto que é interessante, nem sempre o meio de sanar esse problema de forma preventiva é o mais custoso e mais dificultoso. Existe, por exemplo, na Holanda, eles usam um expediente de uma tecnologia muito rudimentar ainda, mas que é super eficiente, que está sendo importada para os Estados Unidos, né, na questão das enchentes. Nova York, por exemplo, está usando a mesma tecnologia que é usada na Holanda. Então, isso é claro, não cabe a mim, que não sou especialista, não sou engenheiro ambiental, mas com certeza não é sempre a alternativa mais custosa ao erário do Estado. Mas que tecnologia seria essa? Eu não sei te precisar. Se eu for te dizer aqui, tentar te detalhar... Mas é uma tecnologia que prevê, é uma tecnologia que prevê e que na realidade ela já é usada, claro, que ela foi incrementada, foi aprimorada, mas ela já é usada há muito tempo na Europa. Maravilha. Fica aí a grande mensagem, então, de que o cidadão ele tem o direito, então, de recorrer, né, e de enfrentar mesmo, partir para cima para tentar conseguir aí os seus direitos. Com certeza. Obrigado mesmo, doutor Henrique Teles, pela sua entrevista aqui no Jornal do Continente. Obrigado. Boa noite para você. Obrigado.